Queridos, é uma alegria que falta palavra para expressar o fato de estarmos aqui na presença do Senhor. Eu louvo a Deus, meus queridos, pela vida de cada um e mais ainda, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de juntos podermos louvar, glorificar e exaltar o nome daquele que merece todo o nosso louvor. Nós cantamos um cântico ali, um deles, e ele dizia assim, na metade dele: eu nunca saberei o preço dos meus pecados que foi pago lá na cruz. E é bem verdade, meus queridos, que não há nada que nós, humanamente, possamos fazer para pagar o preço daquilo que foi pago, que ele custou uma vida. E se nós formos olhar para aquilo que Deus valoriza uma vida, a palavra de Deus diz que uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então, por aí nós podemos ter uma noção do quanto que valeu esse sacrifício de Jesus. E o que precisa nos comover, meus queridos, é que quem precisava estar ali, quem merecia estar ali, não era Jesus, era nós, era eu, era você. Mas o amor de Deus por cada um de nós foi tanto que Ele cedeu o próprio Filho para morrer por nós. Meus queridos, nessa manhã, Deus colocou no meu coração, eu quero falar sobre um tema que é muito difícil muitas vezes de ser falado. É um tema que muitas vezes nos assusta as pessoas. Quero falar sobre arrependimento. Arrependimento é algo que ninguém gosta de ver suas vidas serem corrigidas, suas vidas serem colocadas à prova. Ninguém gosta de receber uma repreensão de quem quer que seja. Mas estudando sobre isso, e Deus colocou no meu coração algo tremendo, meus queridos. O verdadeiro arrependimento, aquele que realmente comove o coração de Deus, ele não parte de dentro de nós. Que coisa interessante. Nós precisamos nos arrepender. A palavra de Deus diz que todos nós, Romanos 3:23 fala isso, que todos nós somos pecadores e com pecado no nosso coração, nas nossas vidas, nenhum de nós vai conseguir ver a face de Deus visivelmente junto. Nenhum de nós, resumindo em outras palavras, nenhum de nós vai conseguir morar com Deus na eternidade, no céu, naquele lugar que Deus preparou para nós depois que nós sairmos dessa vida limitada aqui. Nenhum de nós, se não nos arrependermos dessa nossa vida vã que vivemos aqui, vamos ter esse privilégio. Só que aí eu olho para isso que Deus colocou no meu coração, o verdadeiro arrependimento, ele não parte de mim, ele parte de Deus. O verdadeiro arrependimento, nós precisamos clamar, a nossa oração precisa ser nesse sentido: Deus, me converte a Ti. Abra a tua Bíblia, meus queridos, lá em Lamentações 5:21. Não é o texto que eu vou trazer a palavra, mas é um texto que fala sobre isso que eu estou falando. Lamentações 5:21. Diz o seguinte: todos acharam, amém? Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar em pé para ler esse texto, esse versículo, meus queridos. Lamentações 5:21. Diz o seguinte: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Pode sentar, meus queridos. Converte-nos a Ti, Senhor. Minha oração, meu desejo, meu clamor dessa manhã, meus queridos, é que Deus possa nos dar esse dom, que é um dom de Deus, de nós olharmos para o Senhor Jesus numa manhã maravilhosa, propícia como essa que Deus está nos concedendo, e dizermos para o Senhor: eu quero, Deus, me converter a Ti. Eu quero renovar contigo a minha vida, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e dizer para o Senhor: eu entendi aqui agora, eu entendi que eu sou um pecador também, eu faço parte desses que precisam se arrepender, porque sem o verdadeiro arrependimento eu não vou conseguir voltar para a minha casa celestial, que é a casa que Deus preparou para todos aqueles que o amam verdadeiramente. Meus queridos, meus amados, a palavra de Deus fala sobre a vida de tantos e tantos personagens. Lá, desde o começo da palavra de Deus, desde das primeiras páginas da palavra de Deus, vem contando a história dos patriarcas, dos juízes, profetas, reis, discípulos depois, outros discípulos, depois que foi os 12,
E cada um deles, meus queridos, tem a sua história. Cada um deles tem o seu momento com Deus. Cada um deles tem isso que eu acho interessante e magnífico na palavra do Senhor. Isso que me dá força para cada vez mais amá-lo de todo o meu coração. É que Deus não deixou nada escondido. Deus abriu a vida de cada um e Deus conta para nós, meus queridos, o que cada um passou, a maneira com que cada um viveu. Momentos bons, momentos com Deus, momentos afastados, momentos em que eles aplaudiam o Senhor com toda a sua vida, mas momentos também que eles fraquejavam, que eles caíam. Isso é muito maravilhoso. E sabe por quê que Deus fez e colocou? Porque a sua palavra nos conta tudo isso, para que nós possamos vir aprender com a atitude de cada um desses. Quando fala em arrependimento, que é o que Deus colocou no meu coração para falar nessa manhã, eu quero usar a vida do apóstolo Pedro, meus queridos. Que homem tremendo, que homem incrível, quantas coisas maravilhosas ele nos ensina. Um homem que compartilhou a palavra de Deus, diz que de todos os momentos da vida de Jesus, os 3 anos de ministério, o apóstolo Pedro estava ali junto com Jesus. Em quase todas as ocasiões mais importantes, eu creio e tenho certeza que a palavra de Deus me dá essa certeza. Apóstolo Pedro era aquele que estava ali junto. Talvez algum dos outros 11 talvez não estivesse, mas Pedro sempre estava. Muitas e muitas vezes ele foi grandiosamente usado pelo Senhor Jesus. E uma das passagens mais fabulosas, mais tremendas que eu me lembro é quando Jesus Cristo pede para eles, ele se reúne com os discípulos, e Jesus pede para os discípulos: meus queridos, quem aí fora, o que vocês acham? Em outras palavras, foi isso que Jesus falou. O que vocês acham que o povo aí fora está falando de mim? Quem eles pensam que eu sou? E os discípulos começaram a dizer, um falou uma coisa, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Apolo, outros dizem que você é um dos profetas. E aí Pedro se levanta e diz: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que palavra maravilhosa, que revelação incrível, revelação essa que surpreendeu o coração de Jesus. Jesus disse para ele: Pedro, não é a carne, não foi nem o sangue, não foi de ti que tu tem essas palavras para dizer agora, mas foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que te revelou. E eu quero te dizer mais, Pedro, ele falou, sobre essa tua afirmação. Eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus, aleluia, meus queridos, por isso. Sobre essa afirmação, porque Jesus Cristo é, de fato, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas não obstante, meus queridos, apesar de tudo isso na vida de Pedro, um homem tremendo, que estava ali junto com Cristo, como eu já falei, logo a seguir, meus queridos, ele começa a vacilar. Ele começa a vacilar, e ele começa a vacilar, e ele começa a fraquejar, e ele começa a cair em pecado. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Obrigado. Peço a Deus que eu consiga ministrar tudo que Deus colocou no meu coração. Eu estou com uma tosse, já faz quase 15 dias, mas não é Covid, graças a Deus. Mas eu tenho tomado vários remédios e ela tem persistido, porque talvez eu imagino que eu trabalho com tinta e talvez seja alergia. Mas em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo, amém? Meus queridos, muitas vezes das nossas vidas, nós estamos aparentemente, aos nossos olhos, vivendo aquilo que Deus quer e pede que nós vivamos, uma vida conforme o desejo e o coração dele. Era o que estava acontecendo com Pedro aqui, nessa história que nós vamos ver. Esse momento da história aqui é um momento próximo do momento mais difícil pelo qual Jesus passou quando esteve aqui na terra. Esse momento no qual nós vamos ler a palavra do Senhor e pedir para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. É um momento em que Jesus se reúne com os discípulos até um monte. Jesus estava próximo de ser pego pelos malfeitores, por aqueles que iam crucificá-lo. Jesus se reúne com os discípulos nesse monte próximo a Jerusalém. E em Mateus 22, a partir do versículo 31,
Lucas. Nós vamos usar Mateus também depois, mas agora é Lucas. Lucas 22, capítulo, versículo 31. Todos acharam, amém? Diz o seguinte: disse também, Jesus falando, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Pedro falando para Jesus agora: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Meus queridos, o texto começa nos falando isso. Jesus sabe de tudo das nossas vidas. Jesus sabe aquilo que ainda não aconteceu. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer logo a seguir, depois desses primeiros passos aqui. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você está prestes a entrar num momento de muita provação na sua vida. Mas Pedro, meus queridos, estava no momento auge da vida dele, como eu acabei de falar para vocês. Pedro é aquele que estava sempre entre os primeiros, cheio de si. Ele estava com o ego dele lá em cima. Ele havia respondido essa pergunta em tantas outras ocasiões, ele estava sempre ali, junto com Jesus. Ele estava no momento em que ele se achava que ele era o tal. E muitas vezes nós corremos esse risco também. Quando Jesus chega para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para vos peneirar. Jesus estava dizendo, em outras palavras, Satanás está dizendo que ele vai fazer provação na tua vida. Mas Pedro estava tão cheio de si, Pedro responde o seguinte para Jesus: estou pronto a ir contigo até a morte, a prisão e até a morte. Sabem, meus queridos, aqueles momentos na vida nossa, quando nós achamos que nós estamos bem demais, que não precisa nem um irmão, nem um pastor não precisa vir fazer oração para mim. Eu estou bem, eu estou no auge com Deus, minha vida está tudo certa. Não dependo de ninguém vir me dar conselho. Pedro estava assim nesse momento. Pedro estava assim. Pedro se achava o tal. Jesus vem para ele e o alerta, como Jesus nos alerta todos os dias. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos, intercedermos, buscarmos a face de Deus, estarmos sempre em oração, vigiando, porque o diabo está ao nosso derredor. Mas muitas vezes nós nos achamos o tal. Eu sou mais do que aquele meu irmão. Ele talvez precise, eu não. Era assim que se encontrava Pedro nesse momento. E ele menosprezou as palavras do Senhor Jesus. Ele não deu importância para aquilo que Jesus falou. Autoconfiança, meus queridos, é o primeiro passo que muitas vezes nós precisamos cuidar para não dar. Nós não somos nada, meus queridos, sem que a graça de Jesus realmente seja abundante nas nossas vidas. Nós somos o que somos, sempre uso dizer, nós temos o que temos, pela misericórdia do Senhor Jesus. Por mais que nós venhamos a ser bem vistos pelo homem, pelo povo, por quem quer que seja, perante Cristo, meus queridos, nós somos todos iguais. Deus não olha para o nosso jeito, Deus olha para o nosso coração, e aquilo que está lá dentro é que importa para o Senhor Jesus. Pedro estava no auge da sua vida. Pedro respondeu aquela pergunta que só ele, talvez, pensasse que sabia. Quando Jesus perguntou, certa ocasião, para os discípulos, quem vocês pensam? Eu me confundi agora desse texto, meus queridos, me perdoem. Mas eu sei que Pedro respondeu uma pergunta grandiosamente quando fala sobre a pedra, a edificação da pedra. Exatamente, Deus está colocando no meu coração agora. Uma vez Deus fez uma pergunta para os discípulos.
E Pedro foi grandiosamente o primeiro a levantar a mão e dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro estava sempre ali, meus queridos, pronto, junto com Jesus. Ele era sempre um dos primeiros. Então talvez ele se achasse num momento assim de muita vanglória para ele. Mas isso não importa nada para Jesus, eu quero dizer, meus queridos. Nós precisamos ser humildes. A humildade em primeiro lugar. A autoconfiança Pedro teve aqui. Quando Jesus pede para que eles vigiem. Essa foi a primeira queda, meus queridos, do apóstolo Pedro. Autoconfiança. Que nós venhamos aprender nessa manhã que nós nunca, por mais firmes, por mais certos com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, nós não somos nada, meus queridos, sem a graça de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos sempre entender, meus queridos, que nós somos muito, totalmente dependentes de Cristo. Amém? Essa foi a primeira queda do apóstolo Pedro. Autoconfiança, ele se achou. E aí o texto continua, meus queridos. O texto continua e lá no versículo 39 diz o seguinte: saindo, foi como de costume, Jesus para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E Jesus apartou-se deles um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do Senhor, um anjo do céu, que o confortava, e pôs-se em agonia. Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Segunda queda de Pedro, meus queridos. Primeira foi essa, autoconfiança. Ele se achava que estava tudo certo com ele. Mas nós não somos nada, meus queridos, sem a dependência total de Cristo nas nossas vidas. Pedro deixou de orar. O que Jesus tinha dito para eles? Eu vou dar um passo a mais, eu vou mais à frente. Eu vou orar e vocês ficam aqui orando também. Mas Pedro não deu a mínima para as palavras do Senhor Jesus. E ele deixou de orar. Quando Jesus volta, eles não estavam orando. E nós precisamos, meus queridos, entender que a nossa vida ela é movida pela oração. A nossa vida cristã é movida pela oração. Tudo na nossa vida acontece, na nossa vida espiritual, meus queridos, à medida que nós oramos, à medida que nós intercedemos, à medida que nós clamemos, à medida que nós colocamos diante do Senhor a nossa fragilidade, porque Pedro aqui estava se achando tal. Estava dando tudo certo para ele. Ele respondeu uma pergunta que talvez nenhum dos discípulos ali no momento soubesse. Ele estava no momento auge da vida dele. Orar era talvez para os outros discípulos, para ele não. Ele deixou de orar e essa foi a segunda queda do apóstolo Pedro. Continua agora, meus queridos, versículo 47. E estando ele ainda a falar, Jesus, surgiu uma multidão e um dos 12 que se achava junto, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. E vendo que estava com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Respondendo-lhe Jesus, versículo 51, disse: basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus
aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele, saísse com espadas e porretes, como para deter um salteador. Tem estado com vocês todos os dias no templo e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a hora e o poder das trevas. Que passagem maravilhosa, meus queridos. O que está acontecendo aqui? É o momento que Jesus é preso. No momento que Jesus é preso, a palavra de Deus diz que Pedro entregou Jesus. Pedro foi quem entregou Jesus. João 18:10 diz, meus queridos, claramente para nós, João 18:10, que esse sumo sacerdote que cortou a orelha era Pedro. Leia para mim, pastor, esse versículo, faz favor. João 18, versículo 10. Quem tinha dado ordem para que alguns dos discípulos agissem por conta própria? Eles não tinham essa ordem de Jesus. E nesse momento, quando Jesus é entregue, Pedro age por conta própria. Quantas vezes na nossa vida nós também nos precipitamos, não pedimos a direção de Deus para fazer determinadas coisas nas nossas vidas e agimos por conta própria. Quantas vezes, meus queridos? Jesus ali dá um esclarecimento maravilhoso aos principais sacerdotes e capitães dos templos. Vocês vieram comigo com porretes, com varas, com chicotes, mas fiquem sabendo, vocês estão me prendendo aqui agora, não porque a glória e a honra precisa ser dada a vocês, não, vocês não estão me prendendo aqui agora porque vocês são os tais, vocês estão me prendendo aqui agora porque isso precisava acontecer. Chegou a hora e chegou o momento, era para ser assim, Deus designou, meu Pai designou para ser assim, eu ia ser entregue e o momento era esse. Agir por conta própria, meus queridos, quantas vezes nas nossas vidas também nós agimos por conta própria? Quantas vezes nós deixamos, porque muitas vezes nós achamos que estamos no auge da nossa vida espiritual, deixamos de orar, muitas vezes, por determinada situação das nossas vidas, que precisa ser colocada diante de Deus, para ver se realmente é aquilo, a vontade de Deus para nossas vidas, para a vida da nossa família, até mesmo para a vida da nossa igreja. E nós agimos por conta própria. Assim como Pedro agiu. Jesus não havia pedido, em momento algum da história, nos 3 anos de ministério, que andou junto com os discípulos, para que eles se intrometessem nos planos de Deus. Era para ser assim. Jesus os vinha alertando fazia muito tempo. Mas Pedro ali se achava o tal, ele estava no auge. Ele havia respondido aquela pergunta magnífica que Jesus fez, ele se achava o tal, e quando Jesus foi entregue para ser crucificado, Jesus já tinha predito isso para eles. Pedro esqueceu tudo isso e agiu por conta própria. Que nós possamos, nessa manhã, meus queridos, entender que agir por conta própria nunca é o melhor caminho. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Jesus nas nossas vidas. E nós precisamos sempre, a todo momento, mesmo que seja um momento em que nós acharmos que nós vamos conseguir, que nós temos autoridade, que nós temos capacidade para fazer tal coisa. Principalmente em falando de coisas espirituais. Nunca se deixe levar pelo aquilo que tu sabe. Peça a orientação dos altos céus, peça a orientação de Deus, porque é Ele que vai nos dar a verdadeira direção. É Ele que vai nos dar o verdadeiro caminho, é Ele que vai nos conduzir para aquilo que realmente é certo e é correto.
Essa foi a terceira queda, meus queridos. De Pedro. Continuando, meus queridos, versículo 54. Então, prenderam Jesus, levaram-o e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus de longe. Que coisa feia, meus queridos, que coisa tremenda de feia. Aquele que professava ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que se colocava sempre em primeiro para ser aquele que poderia ser crucificado em amor, em prol de Jesus. Agora, o que ele faz? Ele começa a seguir Jesus de longe. Quando Jesus é preso, quando Jesus começa a entrar naquele momento de muita tristeza, momento de dor, momento de sofrimento, aquele que se achava o tal, aquele que se achava o primeiro dos 12, aquele que estava cheio de si, começa a seguir Jesus de longe. Se você sair aqui dessa manhã, meus queridos, entendendo esse princípio, valeu a pena você estar aqui. Jesus Cristo é para ser seguido de perto. Jesus Cristo é para ser seguido de perto, nunca esqueça isso. Jesus Cristo não pode ser seguido de longe. Seguir Jesus de longe. Que coisa feia para aquele que havia professado tanto do Senhor Jesus. E por que ele começou a seguir Jesus de longe? Porque um abismo, meus queridos, chama outro abismo. Entenda isso. Um pecado pode ser pequenininho, mas se ele não for curado, sarado, confessado diante de Deus, ele vai aumentar. Aquilo que hoje eu fiz e eu senti o remorso hoje, a primeira vez, se eu não pedir perdão, se eu não confessar para o Senhor Jesus, amanhã eu já nem vou sentir mais ele. Depois da manhã, menos ainda, e depois menos ainda, dali a pouco eu vou estar afundado no lamaçal de pecado. Entenda isso. Vou estar aprofundado e a minha vida não vai mais ter remorsos com relação ao pecado. Pecado para mim já não vai mais ser um acidente de percurso. Ele vai começar a ser normal na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. A partir desse pecado, meus queridos, a partir desse momento onde que ele começou a seguir Jesus de longe, onde ele começou a deixar Jesus para trás, ele começa a entrar numa decadência muito grande da história. Ele começa a se afastar de Jesus de uma maneira tão grande que ele chega ao ponto de negar Jesus. E nós vamos ver na continuidade dessa mensagem. Cuide, meu querido, cuide, povo de Deus. Não permita que situações dessa vida façam com que nós venhamos um dia a deixar Jesus em segundo plano. Jesus é para ser seguido de perto. Jesus é para ser aquele que sempre vai ser o primeiro das nossas vidas, independente da situação, independente do momento, independente daquilo que for, independente se eu tiver que passar vergonha, independente se eu tiver que fazer o maior sacrifício da minha vida. Jesus vale o maior sacrifício da tua vida, porque Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. E se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse Jesus, a nossa vida seria uma vida vã, seria uma vida passageira, e passageira mesmo, que ia passar e ia se acabar. Mas porque Jesus nos amou, porque Jesus morreu por mim e por você, a nossa vida, independente dos anos que cada um de nós vamos viver aqui, ela vale a pena, porque ela é apenas um começo de uma vida eterna que Deus promete para nós. Amém? Seguir Jesus de longe, meus queridos, foi a quarta queda do apóstolo
Pedro. Seguir Jesus de longe. Que coisa feia, que coisa triste. Jesus é para ser seguido de perto, junto, do meu lado, todos os dias da minha vida. Por mais difícil que seja, meus queridos, seja qual for o problema e a situação que você estiver passando ou vai passar ainda, nunca deixe Jesus em segundo plano. Jesus sempre precisa ser o primeiro plano nas nossas vidas. Jesus sempre precisa ser aquele que está do meu lado, junto comigo. Amém? Versículo 55, meus queridos. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Assentou-se entre os ímpios agora. É isso que acontece, meus queridos, quando nós começamos a deixar Jesus para trás. Quando nós começamos a deixar Jesus em segundo plano, não tem outro lugar para nós ir, a não ser esse onde Pedro começou a adentrar. Junto aos ímpios. Junto aos ímpios. E nós vamos começar a compartilhar das mesmas coisas, dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, do mesmo gesto. E aquilo que para nós era doloroso, era difícil, fazia mal para nós, a nossa vida com Cristo não permitia, agora começa a ser normal, porque Jesus acabou ficando para trás. Estão entendendo? Aconteceu isso com o apóstolo Pedro. Começou a seguir de Jesus de longe, e agora ele senta-se entre os ímpios. E agora ele começa a comungar ou compartilhar das mesmas coisas, das mesmas questões, dos mesmos gestos, das mesmas palavras. E Jesus vai ficando para trás, Jesus vai se distanciando. E é isso que o diabo quer fazer na vida de todos aqueles que tiveram já o privilégio de conhecer a Cristo. É isso que o diabo está fazendo, meus queridos. Infelizmente, na vida de todas as pessoas que dão brecha. Por isso nós precisamos estar ali firme, forte, intercedendo, orando, jejuando, compartilhando com os irmãos da fé, para que não venhamos a entrar nesses princípios de tentações e chegar a esse ponto no qual o apóstolo Pedro chegou, seguir Jesus de longe e depois assentar-se entre os ímpios, começar a compartilhar das mesmas coisas, estão entendendo? Começar a achar que é normal aquelas coisas que os ímpios fazem, que os ímpios vivem. Quero que você volte umas páginas da tua Bíblia agora e abra em Mateus capítulo 26, versículo 69. E olha o que acontece, meus queridos, quando nós começamos a desacreditar naquele Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para o mundo da luz, aquele Deus maravilhoso que nos ama de uma forma tremenda, que deu o filho dele para morrer por mim e por você. As coisas começam a acontecer assim, ó. Negou Jesus diante de todos. Olha só, meus queridos, versículo 69, Mateus 26, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado, todos acharam, amém? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei o que dizes. Oh, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Quando nós começamos a seguir Jesus de longe, quando nós começamos a deixar para trás tudo aquilo que o Espírito Santo já nos ensinou, as coisas vão começando a ofuscar na nossa mente, e nós vamos esquecendo, porque tudo que o diabo quer é isso, é tirar da nossa mente, é tirar das nossas vidas aquilo que Jesus fez de bom. Existe um ditado que diz que uma queda leva a outra queda, e é exatamente isso, meus queridos, que nós precisamos entender numa manhã dessa. Se nós não nos voltarmos para Jesus, naquilo que nós erramos e falhamos,
se nós continuarmos prosseguindo naquilo que nós achamos que está certo, a nosso modo de ver, mas a palavra não diz, não confirma, não nos orienta a fazer determinada coisa, nós vamos entrar em decadência, assim como o apóstolo aqui entrou, e vamos começar a cair e a cair. Aquilo que há um tempo atrás fazia mal para mim, eu começo a me acostumar, já não faz mais mal. E nós vamos chegar num ponto assim como chegou, infelizmente, eu louvo a Deus que momentaneamente, mas chegou, infelizmente, na vida do apóstolo Pedro. E ele começa a negar Jesus diante de todos. Versículo 71, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E agora a coisa começa a ficar mais difícil, mais complicada, mais feia para o apóstolo Pedro. Porque agora, meus queridos, agora ele não nega somente em palavras que não conhecia Jesus, agora ele nega também com juramento. Há um ditado que diz que um abismo puxa, chama outro abismo. E a menos que nós nos convertamos, a menos que nós nos arrependemos, a menos que nós nos volte para o Senhor Jesus, se nós não fizermos isso, meus queridos, à medida que nós vamos caminhando, cada vez nós vamos nos aprofundando mais e mais no lamaçal do pecado. Essa é a grande verdade. Foi isso exatamente que aconteceu com o apóstolo Pedro. Agora ele não só nega que não conhecia Jesus, mas ele ainda faz um juramento. E negou ele outra vez com juramento, não conheço tal homem. Ora, meus queridos, em que ponto chega uma pessoa quando ela começa a se afastar dos caminhos do Senhor Jesus? Nós podemos entender aí o quanto que esse diabo é astúcio, quanto que ele é maldito mesmo, meus queridos. Meu Deus, que homem, que se ideia que dá para chamar de homem essa criatura. Ao ponto de fazer uma pessoa que foi grandiosamente, brilhosamente usada pelo Senhor Jesus, chegar ao ponto de dizer, eu não conheço tal homem. E agora com juramento. E eu entendo que quando a palavra de Deus fala juramento, quando a gente jura, meus queridos, não sei se você já fez um juramento alguma vez na sua vida, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, ou melhor, retificando a palavra, pequeno sou até hoje, mas quando eu era mais novo, quando eu jurava por algo muito grande, muito valioso. Geralmente, quando a gente jurava, quando nós éramos crianças, a gente jurava por quem? Lá na escola, quando alguém mandava a gente jurar por determinada coisa, eu juro pelo meu pai, juro pela tua mãe. A gente jurava por algo que fosse valiosíssimo nas nossas vidas. E a palavra de Deus aqui diz que Pedro, um juramento, diz que não conhecia Jesus. Um abismo vai levando a outro abismo, sabe, meus queridos? Quando a gente começa a se afastar das coisas do Senhor Jesus, aquilo que lá no princípio fazia mal para mim, aquilo que era desprazeroso, aquilo que não condizia com o meu jeito, com a minha maneira de viver, começa a ser normal agora. Isso que quer dizer um abismo chama outro abismo. Que triste, meus queridos, que lamentável uma determinada situação dessa. E agora Pedro está nessa situação, dizendo, negando que não conhecia Jesus e agora com juramento. Versículo 73, e logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala o denuncias. Há algo de bom aqui? Há algo de bom, sim. O que há de bom aqui? Algo de bom aqui é que quando uma pessoa é de Cristo, glória a Deus, aleluia, porque a própria fala, o jeito, a maneira dela falar, até mesmo de se vestir, demonstra que ela é de Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Mas é triste, meus queridos,
Porque não foi o que aconteceu aqui com Pedro. Essa pessoa chegou e falou, a tua fala te condena. Mas o que adiantou? O que adiantou? Porque agora piorou a coisa para ele ainda. Que agora ele só não mente, ele só não diz que não conhece, mas ele começa a praguejar, o texto aqui diz para nós. Então começou ele, versículo 74, então começou Pedro agora a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Meu Jesus, que coisa triste, que coisa feia. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos amados, nessa manhã, é exatamente isso que acontece na vida daqueles que começam a seguir Jesus de longe, começam a deixar Jesus para trás, começam a se aprofundar de corpo e alma nas coisas mundanas, começam a abandonar o seu primeiro amor. É isso que acontece. Nós vamos negar Jesus e vamos chegar ao ponto de negar, assim como Pedro negou, infelizmente. Porque é isso que o diabo quer, é isso que o diabo vai fazer. E nós vamos ter vergonha de dizermos que nós éramos de Jesus um dia. Que coisa feia, que coisa triste para aquele que professava ser Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Só que aí há um detalhe muito interessante, meus queridos, versículo 74, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem, e imediatamente o galo cantou. Versículo 75 diz, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e saindo dali chorou amargamente. Glória a Deus, aleluia, meus queridos, porque mesmo estando num momento tão crucial da vida dele, mesmo tendo passado por tudo que ele passou, negando, menosprezando, mentindo a respeito de Jesus, houve na vida desse nosso querido amado irmão Pedro um arrependimento verdadeiro e genuíno. Então, se você sair daqui nessa manhã, meu querido, entendendo isso, independente do jeito, da maneira, da vida que você está vivendo, mesmo que você venha no momento da sua vida próximo, vir a fraquejar, lembre-se disso, ainda há recurso, ainda há salvação, ainda é momento de arrependimento, preste bem atenção, porque vai chegar um momento que não vai ter mais esse momento. Vai chegar um momento que vai se acabar, vai chegar um momento que Deus vai fechar os céus e não vai mais ter a oportunidade de ninguém se arrepender. Então o momento, a hora, o minuto é hoje, é aqui, é agora, meus queridos, amados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desse discípulo, desse irmão querido, que ele conseguiu ainda em tempo bem oportuno pedir perdão, reconhecer os seus pecados, chorar amargamente. Há 2 personagens na história, meus queridos, que nos comove, que precisam servir de exemplo para nossas vidas, entre tantos outros, é lógico, mas com relação a essa mensagem, com relação a essa palavra que Deus está colocando no nosso coração nessa manhã, há 2 personagens que precisam ser lembrados sempre: Pedro e o outro é Judas. Os 2 erraram, os 2 fraquejaram, os 2 traíram a confiança de Jesus. Os 2 se deixaram ser usados pelo diabo. Os 2 se arrependeram, sim, os 2 se arrependeram. Um se arrependeu do jeito e da maneira certa. Um se arrependeu para Jesus. Um chegou até Jesus, pediu perdão. Outro também se arrependeu, mas foi pedir perdão no lugar errado. Judas também se arrependeu. Vocês pensam que Judas se arrependeu? Claro que se arrependeu. Se ele não tivesse se arrependido, ele não tinha voltado lá e devolvido aquelas moedas que ele vendeu. A vida de Jesus, que foi isso que ele fez. Ele vendeu a vida do nosso Salvador. Ele entregou Jesus para os malfeitores em troca de 30 moedas de prata. Eu acreditaria que ele não tivesse se arrependido se ele não tivesse levado de volta as moedas, mas ele levou as moedas de volta. Só que ele levou, mas ele não teve humildade para se arrepender, para pedir perdão. A palavra de Deus diz que ele foi e se enforcou. Se nós saímos nessa manhã, meus queridos, entendendo isso, de que vamos errar,
na nossa caminhada cristã. Ninguém de nós está sujeito a não errar. Ninguém de nós está sujeito a ter uma caminhada cristã com perfeição durante todo o nosso tempo de vida e existência aqui na terra. Nós vamos errar, nós vamos fraquejar, mas o problema é que nós precisamos, meus queridos, quando isso acontecer, ir até a pessoa certa, confessar nossos pecados. O Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina, né, pastor? Então há jeito, há maneira. O problema é que muitas vezes, meus queridos, a nossa arrogância, o nosso jeito de ser, às vezes nos impede de ir até a pessoa certa. E o diabo usa isso muito, o diabo usa isso mas em abundância mesmo, porque é o que ele mais quer, é nos afastar dos caminhos do Senhor, principalmente nós, que já professamos a nossa fé, principalmente nós. Eu sempre os dizer, meus queridos, aqueles que infelizmente ainda não aceitaram Jesus, o diabo não está perdendo muito tempo com eles, aqueles já é deles, infelizmente. Ele quer pegar nós que estamos aqui na casa do Senhor todos os dias, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. É esses que ele quer desviar do foco. É esses. Nessa manhã você sair daqui entendendo isso, meu querido, que você precisa se firmar, fincar suas raízes nas coisas do Senhor. Entender de que o mundo jaz no maligno, sim. Com certeza, tudo aí conspira para o mal. Mas nós somos separados por Cristo Jesus. Jesus te chamou desse lugar, Jesus te deu a oportunidade de conhecê-lo, Jesus tem te dado a chance de se arrepender. Cada momento que você ouve uma palavra, cada momento que você tem a oportunidade de ouvir do Senhor Jesus, abra o teu coração. Eu gosto muito daqueles textos de Apocalipse, quando diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Isso é um privilégio, meus queridos. É um privilégio tremendo. Olhar para um Deus poderoso que não desiste de nós. Nós erramos, nós fraquejamos, nós pecamos, nós o desanimamos, nós o entristecemos, mas Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Aproveite a oportunidade. Que Deus possa ter falado com profundidade no teu coração nessa manhã. Eu louvo a Deus, meus queridos, porque quando Deus me dá uma oportunidade dessa de transmitir uma palavra tão abençoada, eu sou o primeiro a ser edificado. Eu sou o primeiro a chegar para o Senhor Jesus e dizer: Deus, me perdoa porque eu sou falho mesmo, eu erro, eu peco, muitas vezes eu te desanimo. Como eu te desanimo? Mas nós precisamos ter humildade, meus queridos, humildade para chegar diante do Senhor Jesus e dizer numa manhã como essa: Senhor, eu entendi que eu errei, eu entendi que eu fraquejei, que eu te decepcionei nisso, naquilo, mas eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que nos dá oportunidade todos os dias. E ainda em tempo bem oportuno, não esqueça isso, ainda em tempo bem oportuno, porque vai chegar um tempo que não vai mais dar tempo. Que nesse tempo oportuno você possa chegar para Jesus e dizer: Deus, obrigado, eis-me aqui de novo para começar uma nova caminhada do jeito e da maneira que alegra o teu coração. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça. Eu quero contar uma história e vou estar finalizando. Quero contar uma história. Eu quero que, à medida que eu for contando essa história, que você possa ir conversando com Deus, com o Espírito Santo, que Deus possa tocar o teu coração, que você possa sair daqui nessa manhã cheio, renovado do amor do Senhor Jesus, pronto para enfrentar todas as dificuldades que com certeza esse mundo nos reserva todos os dias. Mas que nós possamos estar firmados, fincados as nossas raízes nas coisas do Senhor Jesus, porque se assim for, por mais difícil que seja a tempestade, tudo aquilo que vier nos abalar, nós vamos estar seguros na mão do nosso Senhor. Imagine, meus queridos, você numa situação como essa que eu vou contar para você. No dia do juízo, a palavra de Deus diz que todos nós vamos estar diante de Deus, diante do Pai.
todos nós iremos ali ver nossos irmãos, nossos amigos, nossos pastores, todas as pessoas que andaram com nós nessa mesma direção. Imagine que você, meu querido, estará suspenso num fio muito fino. Imagine que esse fio ele tem a finura de um fio de cabelo. E você está ali suspenso nesse fio. Embaixo de você está o inferno, ardendo em chamas. E você está ali vendo do outro lado todas as pessoas, e muitas delas que você conhecia, caminhando, indo em direção ao céu. E você está ali suspenso. E você tem um momento dado por Jesus para falar algumas coisas para ele. Você sabe que aquele fio ali não vai aguentar muito tempo, ele vai arrebentar logo e você vai cair, vai descer para o inferno. O que você diria para Jesus, meus queridos, nesses últimos momentos da sua vida, porque o fio ia arrebentar e você ia ir por fogo eterno? Talvez você dissesse para Jesus: não é justo, Deus, não é justo eu estar aqui, fiz tanto por ti, estive contigo tantas vezes na igreja, te adorando, ouvindo a tua palavra. Não é justo eu estar aqui. Estou vendo outras pessoas ali caminhando na direção do céu, indo se encontrar contigo, e eu estou aqui prestes a cair nesse fogo eterno. Não é justo. Talvez fossem essas suas palavras, mas talvez você tivesse uma outra impressão de todas as coisas e dissesse isso para o Senhor Jesus. É justo sim, Jesus. Oh Deus, eu estou aqui porque eu mereço. Porque muitas vezes eu tive a oportunidade de ter uma reconciliação contigo. Quantas vezes eu ouvi o que o Senhor queria de mim, mas eu fui deixando passar as oportunidades, e agora eu estou aqui prestes a cair nesse fogo eterno. Mas eu quero te dizer uma coisa só, Deus. Se for possível, que o Senhor me dê mais uma oportunidade, mais uma chance nessa manhã, para que eu possa me reconciliar contigo. E eu te prometo que eu vou começar a te seguir do jeito e da maneira que o Senhor queres que eu te siga. Que essa tenha sido a tua oração, meu querido. Que essa tenha sido a tua oração. Esse é o desejo do meu coração. E eu tenho certeza, tenho toda certeza, que é o desejo do coração do Pai também. Não importa o que você fez, não importa o que você tenha pensado e feito e agido nesses últimos dias, não importa o que você vai fazer daqui para frente. Que depois de ouvir uma mensagem, uma palavra dessa, você possa dizer para o Senhor Jesus: Deus Pai, eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu tenho sido falho, eu sei que eu tenho fraquejado em tantas áreas da minha vida. Mas eu sei também, Pai querido, que Tu és um Deus misericordioso, um Deus galardoador, um Deus que me ama acima de tudo e todas as coisas. E nessa manhã, Pai querido, eu quero te dizer mais uma vez: me perdoa os meus pecados, purifica a minha vida e me dá uma nova chance, para que eu possa continuar te amando e te adorando do jeito e da maneira que o Senhor queres que eu faça. Que essa tenha sido a tua oração, meu querido, nessa manhã de domingo, e que Deus possa te abençoar, te usar daqui para frente, para que você seja um instrumento de bênção na vida e na mão dele. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, Amém.